Se você já ouviu alguém falar que disciplina positiva é coisa de mãe boazinha, fica aqui nesse vídeo porque ele pode mudar completamente a sua visão sobre o que é de verdade educar com respeito, sem perder limite, autoridade e coerência. Oi, se a gente nos conhece ainda, meu nome é Camila, eu sou pedagoga certificada em disciplina positiva, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil e eu vou te contar hoje uma história real de quando eu estava na sala, na educação infantil, e que me lembra que disciplina positiva não é ser boazinha, e sim ser coerente. Agora, sabe por que que as pessoas confundem usar a disciplina positiva com ser boazinha e ser permissiva? Porque infelizmente a gente cresceu ouvindo que limite é grito, que autoridade é quem manda e que respeito é obedecer. Agora, ser boazinha mesmo é fingir que você não viu, é ceder em todo conflito só para não ter conflito, para não sustentar esse desconforto que é ver a criança ali naquela frustração. É deixar para lá as coisas porque fala mais alto o medo de ser rígida, o medo de ser brava, o medo de ser vista como uma mãe brava. Agora, ser coerente é você sustentar esse limite, não só o limite, mas o desconforto que é para a gente também ver a criança frustrada e às vezes até sofrendo por não conseguir fazer o que quer. Ser coerente é você acompanhar esse processo, acompanhar a execução dos combinados e das regras. Mostrar com respeito que toda escolha, todo ato tem uma consequência. Então, uma disciplina positiva, ela não tira o limite, ela não tira a consequência, ela tira o medo, ela tira a necessidade da criança de fazer as coisas só para te agradar. Ela não é permissiva, ela é estruturada, é coerente e também respeitosa e afetuosa. Então, vamos lá. Quando eu estava na sala de aula, eu tinha uma média ali de 17 a 20 crianças frequentantes na minha sala, de 3 a 6 anos misturadas. E na época até tinha uma pessoa na sala junto comigo, porque ela era cuidadora de uma criança que era autista na minha sala, mas ela só podia ajudar com essa criança, ela não podia ajudar com as outras crianças, porque senão configurava como que chama isso? Desvio de função. Então eu era a professora responsável por todas essas crianças. E eu gostava de receber elas na porta e já colocar o nome de cada uma delas que fosse chegando no copo descartável, porque nessa escola a gente usava o copo descartável e a gente tinha um filtro de água dentro da sala. Então, eu recebia a criança na porta, acompanhava ela no processo de guardar a mochila e pegar a agenda do dia para colocar na minha mesa. Eu cumprimentava ela, ela acompanhava a escrita do nome dela no copo. Então, a gente já tinha ali algumas coisas do letramento, não da alfabetização, mas ela começava a reconhecer que aquele era o nome dela, que escrever demora mais do que falar, que escrever tem uma função, porque daí ela conseguia reconhecer o copo dela e usar o mesmo copo ao longo do dia, porque a gente tinha também uma prateleira para guardar. E aí teve um dia que várias crianças chegaram ao mesmo tempo, né, que era o comum. Eu fui escrevendo o copo, elas foram o nome no copo, elas foram fazendo a fila. E quando chegou a hora dessa criança pegar a água dela, que eu também acompanhava, né, para elas mexerem no filtro, ela tinha rasgado o próprio copo. Então, eu coloquei o nome dela em outro copo. E várias outras crianças me falaram que essa criança tinha rasgado esse copo de propósito. Tudo bem, mas eu não tinha visto se tinha sido de propósito ou não, e também a gente estava muito no início do dia, né? Muito no início do período. Fiz esse outro copo, a criança bebeu água e antes de guardar, aliás, ao invés de guardar o copo, ela rasgou e jogou no lixo. Eu vi ela fazendo isso. E na hora eu não falei nada. Uh-uh. Porque eu queria ver como que ela ia reagir. Ela olhou para mim, então eu poderia ter interpretado isso como uma forma de me desafiar, mas era uma criança de 3 anos e meio e eu já sabia, bom, eu já era certificada em disciplina positiva, mas eu também já era pedagoga, eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que essa criança estava explorando o material do copo e também as consequências dos atos dela. É uma coisa muito comum da idade elas fazerem isso.
Geralmente, entre 2 e 3 anos, elas fazem isso demais, e depois, entre 3 e 4 anos, isso vai diminuindo um pouco, até por causa de repertório mesmo, né? Elas já viveram isso um monte de vezes, elas já sabem muitas das consequências, e isso vai diminuindo até fazer 6 anos, né? Mas enfim, isso aconteceu, a gente seguiu com o dia, e aí, numa próxima vez que a gente foi beber água, eu cometi um erro, porque eu não falei nada, eu escrevi o nome dessa criança num outro copo e entreguei para ela. E mais uma vez, ela bebeu a água, rasgou o copo e jogou no lixo. E todas as outras crianças vieram me falar que essa criança tinha rasgado o copo de propósito, que não podia. E eu falei, gente, tudo bem, cada um cuida do seu copo. Esse é o nosso combinado. O seu copo tem o seu nome, você guardou e você vai conseguir usar ele de novo. E eu fiz isso, primeiro porque na disciplina positiva a gente não fica comparando as crianças para elas, né? E segundo que também na disciplina positiva a gente não acredita em fazer a criança seguir um comportamento por vergonha. Então, se eu falasse para aquela criança ali na frente de todo mundo que isso não se faz, começasse a dar um sermão, se eu ficasse comparando que, olha só, você é a única criança que faz isso, nenhuma outra criança rasgou o copo, todo mundo cuida e você não consegue, eu estaria adicionando vergonha numa situação que não precisava, isso seria totalmente desnecessário. Mas eu também fiquei pensando o que é que eu ia fazer para essa criança parar de rasgar o copo. Porque realmente, se eu não mostrasse para ela nenhuma consequência em nenhum momento, as outras crianças também iam começar a rasgar o próprio copo. E daí, sim, a gente teria um problema e dos grandes. Fiquei pensando, matutando, e aconteceu isso uma nova vez. Todo mundo foi beber água, eu fiz um novo copo para essa criança. Só que dessa vez eu falei, olha, eu tô vendo que você tá rasgando o copo. Esse daqui é o último que eu vou te fazer hoje. Só falei isso. Coloquei o nome, entreguei para a criança, adivinha o que que ela fez? Ela bebeu água, rasgou o copo e jogou no lixo e olhou para mim. E de novo, eu poderia muito facilmente ter levado para o pessoal, ter achado que essa criança estava me desafiando pessoalmente. Poderia ter dado um sermão, poderia ter dado um castigo, poderia ter deixado ela com muito mais vergonha do que precisava. Só que agora você vai entender exatamente por que que eu não fiz isso e por que que isso não foi necessário. Quando chegou mais pra frente do dia e todo mundo foi beber água de novo, e eu já tinha avisado essa criança que aquele era o último copo, eu não entreguei um novo copo para ela. Ela ficou na fila. Ela viu todo mundo bebendo água e eu não precisei falar isso para ela. Não precisei falar que ela era a única criança que estava sem copo, que ia ficar sem copo, que não ia conseguir beber água. Não precisei fazer isso. Ela viu, ficou na fila, chegou na vez dela, ela não tinha copo. Então ela veio até mim e só falou assim: "Eu tô com sede". E aí que eu segui os passos da disciplina positiva mesmo. Eu respirei bem fundo para manter minha calma, não levar aquilo pro pessoal e consegui acessar os conhecimentos lá no fundo da minha mente, que tava difícil, que eu tava brava, eu tava irritada. Isso acaba tirando a gente do sério, né? Eu sou uma pessoa comum, sou um ser humano, também sinto isso. E aí eu olhei para ela, abaixei um pouquinho, olhei e falei assim: "E como você vai beber água agora que você rasgou o último copo que eu ia te dar?" E só fiquei esperando. Fiz a pergunta e fiquei olhando para ela esperando. Eu não briguei, eu não levantei a voz, eu não deixei ela com mais vergonha, mas é claro que ela se sentiu culpada, porque quando eu fiz exatamente essa pergunta, ela entendeu que quando eu falo que estou dando um último copo, é porque é um último copo. Então, além de tudo, eu ainda construí com ela esse vínculo de confiança, de que ela pode acreditar no que eu falo. Entende? Aí ela respirou fundo, pensou um pouquinho, olhou para todo mundo. E aí eu também não precisei falar mais nada, não precisei falar para ela pedir desculpa para mim ou alguma coisa assim. Ela mesma teve a ideia para solucionar o problema dela. Ela olhou para mim
e falou: "Você pode fazer um novo copo, que agora eu não vou mais rasgar?" E aqui nós temos um ponto. A criança encontrou a solução para um problema que ela tinha. Eu não precisei eu dar essa solução, e isso foi muito mais significativo para ela, porque tinha um contexto, tinha um motivo e tinha já esse vínculo de confiança entre eu e ela. Então, se ela podia acreditar na minha palavra de que o último copo era o último copo, então eu também podia acreditar na palavra dela de que ela não ia mais rasgar. E aí sim, eu coloquei o nome dela num outro copo, ela bebeu água e ela nunca mais o resto do ano rasgou nenhum copo. Então, essa daqui é uma ferramenta muito potente da disciplina positiva, mas que muito delicada. E muito facilmente a gente consegue transformar ela num castigo, numa punição. Isso daqui é uma consequência natural ou uma consequência lógica. Às vezes um ato nosso pode ser tanto uma consequência natural quanto uma consequência lógica. Por quê? A consequência natural é nessa escola, nesse lugar, nesse ambiente que a gente está. Se você não tem copo, você não consegue beber água. Só que lógico que nem eu, nem você, por favor, não faça isso. A gente não pode deixar uma criança sem beber água o dia inteiro, certo? Você concorda comigo? Então, a consequência natural seria ela não conseguir beber água. Só que eu não posso fazer isso, então eu parto para uma segunda parte da consequência, que é uma consequência lógica. E, de novo, eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pensa que uma consequência lógica é deixar a criança com vergonha, deixar a criança culpada, dar um sermão, fazer alguma coisa na frente de todo mundo, e não é isso. A consequência lógica é a gente ajudar essa criança a entender a consequência do ato dela e buscar uma solução. Então, no caso, a minha consequência lógica foi não simplesmente dar o copo com ela para ela, né, dar mais um copo, como eu já tinha feito algumas vezes. A minha consequência lógica foi avisar ela que se ela rasgasse mais uma vez, eu não faria outro copo e depois manter o que eu falei. Você percebe que não é o grito, não é a humilhação, não é um sermão. Aqui eu fui gentil, porque eu não fiz essa criança passar por mais vergonha, por humilhação e tal. Só que eu fui firme, porque eu mantive a minha palavra e eu deixei ela experimentar as consequências dos atos dela. De novo, eu não deixaria de jeito nenhum essa criança o resto do dia sem beber água. Não é isso, não é sobre isso. Então, essa era uma consequência que eu sabia que eu não ia poder seguir exatamente até o fim. Só que eu sabia disso. Por isso, eu fiz a pergunta do jeito que eu fiz, no momento que eu fiz. Ela foi uma pergunta muito estratégica. Eu perguntei: como você vai fazer para beber água? Porque a criança tinha vindo falar para mim que estava com sede. Então, eu fiz ela perceber que se ela rasgou o copo, ela ia ficar sem copo e que ela podia confiar em mim que eu não ia dar mais um copo e por isso ela não ia poder, ela não ia conseguir beber água naquele momento. É isso que a disciplina positiva faz. Ela dá e segura a mão, sem ferir, sem humilhar. Aqui a gente não tá entre dois extremos. A gente não tá entre ser boazinha e deixar a criança fazer o que quer e fingir que eu não vi e deixar a criança se virar. E o outro extremo seria ficar dando sermão, gritar com a criança, deixar ela sem beber água. Aqui a gente está exatamente no caminho do meio. Eu deixei ela experimentar aquela consequência, só que eu ajudei ela a chegar numa solução que ela mesma pensou e verbalizou. E aí sim, eu acompanhei ela nessa solução. Agora pensa, aí na sua casa, quais são as coisas, as situações que se repetem e que você ainda tá nesses dois extremos entre ser boazinha ou ser muito rígida? E me conta aqui nos comentários essa situação para a gente poder pensar em qual vai ser a pergunta estratégica que você pode fazer nesse momento para ajudar essa criança a compreender as consequências dos atos dela, de acordo com a idade, de acordo com a capacidade do desenvolvimento dela. Que, aliás, é uma coisa importantíssima aqui para você usar a disciplina positiva. Eu sugiro que você sempre se pergunte essas duas coisas. Primeiro, o que é que eu quero ensinar nessa situação? E segundo, o que é que essa criança é capaz de compreender e de fazer agora,
hoje, com a idade dela, nessa etapa do desenvolvimento. Quando isso fica muito claro pra gente, o grito perde a força, o sermão, a humilhação, a culpa, a vergonha, perde o sentido, inclusive. Porque pensa aqui comigo, o que é exatamente que você está ensinando para sua criança quando você grita com ela, quando você acrescenta vergonha, quando você traz humilhação numa situação dessa? Agora, se você precisar de uma ajuda mais próxima, ou se você tiver muitas situações dessas que você precisa ainda de mais informação e de mais apoio, precisa de alguém segurando ali a sua mão, segurando e acompanhando você nesse caminho de responder essas duas perguntas. Na minha mentoria, você aprende a olhar para a sua casa, para a sua rotina, para os seus objetivos de educação e também para essa fase de desenvolvimento que a sua criança está. Então, eu te ajudo a criar e a validar os combinados e as regras que servem para você. Quais são as perguntas estratégicas que você vai fazer em cada situação? Quais são os limites que realmente não dá para você ceder sem precisar escolher entre ser gentil e ser firme? A gente vai fazer isso ao mesmo tempo. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo fez sentido para você, me deixa saber aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, também eu mesma venho responder, tá bom? Um beijo e até a próxima.